meio aos vastos campos dourados de Ohio, onde o sol beijava a terra e o vento sussurrava segredos entre as plantações, vivia um homem, um fazendeiro. Seu nome hoje é quase esquecido, mas sua história essa ecoa nos cantos mais sombrios da memória coletiva. Ele era um homem de princípios, de trabalho árduo e, acima de tudo, de família. Sua vida era um testamento à prosperidade e ao amor que cultivava em sua terra. Mas havia algo mais, uma tradição, uma promessa. Para cada vida que ele trazia ao mundo, para cada filho que abençoava seu lar com risos e passos pequenos, ele construía um celeiro. Não apenas uma estrutura de madeira e feno, mas um monumento, um símbolo tangível de sua paternidade, de seu orgulho, de seu legado. 6 filhos, 6 celeiros, cada um erguido com suor e carinho, cada um guardando as memórias de uma infância feliz, de uma família unida. E a vida seguia seu curso, como as estações que se revezavam nos campos. A fazenda prosperava, os celeiros se alinhavam no horizonte, testemunhas silenciosas de uma felicidade que parecia inabalável. Mas o destino, meus amigos, é um tecelão cruel. E em suas tramas, a felicidade mais pura pode se transformar na mais profunda das sombras. Uma nova vida estava a caminho, o 7º filho. E com ele, a promessa do 7º celeiro. Uma promessa que, sem que ele soubesse, selaria o destino de todos e transformaria a luz em escuridão eterna. Mas a vida, por vezes, nos prega peças cruéis. A promessa do 7º celeiro, que deveria ser a coroação de sua felicidade, transformou-se em um presságio sombrio. A gravidez da esposa, antes motivo de alegria, agora era acompanhada por uma sombra de apreensão. O fazendeiro, antes tão vibrante, carregava um peso invisível nos ombros. O 7º celeiro, que ele começara a erguer com a mesma dedicação dos anteriores, parecia agora uma estrutura fantasma, inacabada, à espera de um destino incerto. E então a tragédia se abateu. O parto, um momento que deveria ser de celebração, tornou-se um pesadelo. Os gritos da esposa, o desespero do fazendeiro, a luta pela vida, tudo em vão. A vida se esvaiu. Primeiro, o choro fraco do bebê, que se calou antes mesmo de ecoar pelo celeiro. Depois, o silêncio que anunciava a partida de sua amada esposa. Em um único e cruel instante, o fazendeiro perdeu tudo. A alegria, a esperança, a família que ele tanto prezava. A fazenda, antes um refúgio de paz, tornou-se um mausoléu de memórias perdidas. A dor. A dor. Ela não era apenas uma emoção, mas uma entidade viva que se agarrava à sua alma, corroendo sua sanidade, transformando-o em uma casca vazia. O fazendeiro, antes um pilar de força, desmoronou. A fazenda, antes um lar, tornou-se um eco de sua solidão. Os celeiros, antes símbolos de vida, agora eram lembretes constantes de suas perdas. E o 7º celeiro, inacabado, pairava como uma cicatriz aberta, um monumento à tragédia que o consumiu. A escuridão havia chegado, e com ela, a semente da loucura pronta para florescer no solo fértil do desespero. A dor se transformou em desespero, o desespero em loucura. A mente do fazendeiro, antes tão lúcida, agora era um labirinto de sombras e ecos. A fazenda que ele construiu com tanto amor tornou-se o palco de um horror indizível. Com a ruína financeira e a sanidade em frangalhos, ele se viu à beira do abismo. E no fundo desse abismo, uma ideia macabra começou a germinar. Uma solução distorcida para sua dor insuportável. Ele pegou o machado, não com raiva, mas com uma frieza assustadora, como se estivesse cumprindo um ritual. E então ele caminhou, lentamente, em direção aos celeiros, um por um, cada celeiro um filho. Cada filho, uma memória, e a cada porta que se abria, um silêncio ensurdecedor preenchia o ar.
Não havia gritos, não havia luta, apenas o som do vento, o rangido da madeira velha e um som abafado que se perdia na escuridão. O horror não estava no que era visto, mas no que era imaginado, na ausência, na certeza do que havia acontecido, mesmo sem testemunhas. Ele os enterrou, cada um em seu celeiro, seus próprios filhos, nos monumentos que ele mesmo havia erguido em sua homenagem. Uma ironia cruel, um destino selado pela loucura. A noite avançava e a fazenda, antes cheia de vida, agora era um cemitério silencioso, guardando segredos que a terra jamais deveria ter conhecido. Os 6 celeiros, antes símbolos de vida, agora eram túmulos. E o fazendeiro, ele não era mais um homem, mas uma sombra, um espectro de sua própria dor, caminhando em direção ao seu próprio fim. Após a escuridão que se abateu sobre seus filhos, restava apenas um último ato, o 7º celeiro, o celeiro da promessa quebrada, o celeiro da dor insuportável. Ele caminhou até lá, não com passos firmes, mas com a lentidão de quem carrega o peso do mundo. A corda, que antes serviria para amarrar fardos de feno, agora esperava por ele. Um fim trágico para uma vida consumida pela tragédia. E ali, no celeiro inacabado, sob o olhar indiferente da noite, o fazendeiro encontrou seu derradeiro descanso. Não um descanso de paz, mas um descanso de desespero. O corpo balançou, um pêndulo macabro, marcando o fim de uma linhagem, o fim de uma história. A fazenda, antes um lar vibrante, tornou-se um monumento à sua loucura e à sua dor. Um local amaldiçoado, onde o eco de seus atos ecoaria para sempre. A lenda nascia ali, no silêncio da noite, um sussurro de horror que se espalharia pelos anos, atravessando gerações. Mas a história não termina aqui. Lendas, meus amigos, são ecos do passado que se recusam a morrer. E a lenda do 7º celeiro, essa é uma das mais persistentes. Dizem que mesmo hoje a fazenda permanece um local abandonado, esquecido pelo tempo, mas não pelo horror. Os celeiros, em ruínas, ainda guardam os segredos de uma tragédia indizível. E o 7º celeiro, ele é o coração pulsante dessa escuridão. Relatos, sussurros, pessoas que se aventuraram por lá, movidas pela curiosidade mórbida, juram ter visto. Uma figura balançando no interior do celeiro, uma sombra disforme que se projeta contra a luz da lua. O fantasma do fazendeiro, condenado a reviver seu último ato, sua última agonia, por toda a eternidade. E os filhos? Dizem que os espíritos das crianças ainda esperam nos outros celeiros, pequenos vultos que se movem nas sombras, esperando pelo pai que nunca mais voltou para casa. Esperando por um abraço que nunca veio, esperando por uma paz que lhes foi negada. Agora eu te pergunto, você teria coragem? Coragem de visitar a fazenda? Coragem de se aproximar do 7º celeiro? Coragem de olhar para o alto, para a escuridão que se esconde lá dentro? O que você acha que veria? Ou, mais importante, o que você sentiria? Porque o medo, meus amigos, não está apenas no que vemos, mas no que imaginamos, no que nos assombra quando as luzes se apagam e o silêncio se instala. Ele ainda está lá, esperando. E talvez, apenas talvez, ele esteja esperando por você. Você sentiu o arrepio na espinha, a sombra que se arrasta pelos cantos do seu quarto? O medo, ele está sempre à espreita. E este é apenas o começo. Se você ousa mergulhar mais fundo nos abismos da mente humana, se a escuridão te chama, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal Mistérios Ocultos e Curiosidades Sombrias. Ative o sino para não perder nenhum sussurro, nenhum segredo, nenhuma verdade que a noite esconde. Porque uma vez que você entra neste mundo, não há como voltar atrás. Você está pronto para enfrentar o que realmente se esconde nas sombras.